Eu sou Vinícius Finotti, tenho 55 anos, natural de Pelotas, nasci em 11 de janeiro de 1962 e, graças a Deus, já nasci chavante. Com 4 anos de idade já frequentava o Bento Freitas, levado pela mão do meu pai, da minha mãe. Sempre tive uma paixão muito grande pelo Brasil, vi grandes times do Brasil atuarem nas décadas de 60, principalmente 70, onde eu já tinha uma noção maior do que era futebol, 80, 90. Tive a oportunidade de ser dirigente do Brasil na década de 90. Sou ex-professor, ex-jornalista e tenho 2 filhos, uma neta. Eu cheguei ao Brasil pela mão do Azocar, do Zé Rodolfo Azocar, em 1990. O Brasil estava numa crise administrativa, financeira, técnica muito grande. O Brasil estava na 2ª divisão do futebol gaúcho. Nós chegamos e assumimos o Brasil no comando executivo do Heleno Coelho e o comando do Conselho Deliberativo do grande Pedro Duval. Houve uma mobilização muito grande de um grupo de amigos e chavantes, fizemos uma diretoria enorme e na época o Brasil tinha 2 jogadores apenas que pertenciam ao clube, que eram o Dido e o Marco Aurélio. E ali nós passamos então a organizar o clube, que estava com dívidas, né, enormes para a realidade da época do Brasil, dívidas praticamente impagáveis, e então nós fomos atrás do nosso grande patrocinador, que historicamente tem sido a torcida do Brasil. Passamos a realizar bingos, eu lembro que o primeiro dele foi realizado lá no João Carlos Gastal, depois passamos a realizar aqui no Estádio Bento Freitas, e aquele dinheiro que passou a entrar dos bingos foi utilizado para pagamento de algumas dívidas e para a formação do plantel. Porque na época a legislação ainda abrigava o passe, a necessidade de se adquirir o passe do jogador, se comprava passe, se dava luvas, muita coisa que hoje foi abolido do futebol. Então nós fizemos um time novo, disputamos a série A2, na época apenas segundona gaúcha, do Campeonato Gaúcho, e conseguimos subir no ano de 91, ainda no primeiro semestre, e aquele ano o gauchão da primeira divisão foi jogado no 2º semestre, então o Brasil subiu em 91, sendo campeão da Copa Cidade de Porto Alegre, e depois então foi jogar o Campeonato Gaúcho, ainda em 91, onde fez uma boa campanha. Em 92 o Brasil fez uma excelente campanha no Campeonato Gaúcho e foi campeão do interior, tendo sido campeão da Copa Cléber Furtado. E em 93, que foi meu último ano então como dirigente de futebol do Brasil, como vice-presidente de futebol, já que nos 2 primeiros anos eu fui diretor de futebol, o vice era o Azocar. E em 93 eu fui vice-presidente de futebol e o diretor de futebol era o saudoso Rudinei Portantiolo. E aí nós fizemos uma boa campanha, mas não conseguimos repetir o título do interior de 93. E aí então eu, no 2º semestre de 93, eu saí da direção do Brasil e fui me dedicar às minhas outras atividades particulares. Excelente experiência. E agora eu fiz o processo inverso, né? O que também vai me ajudar bastante, principalmente no relacionamento com a imprensa, sabendo o que o pessoal do outro lado pensa, né? Mas, cronologicamente, como tu me fez a pergunta, eu saí do Brasil em 93 e já no final de 93, início de 94, eu fui convidado pelo saudoso Abraão Gonçalves para fazer parte da equipe esportiva da Rádio Pelotense. E eu fui, porque eu sempre gostei do futebol e sempre gostei do jornalismo. E ali eu comecei, como um hobby, a fazer jornalismo. E a Rádio Pelotense não tinha equipe externa, era só programa de estúdio.
Logo em seguida, a Rádio Tupãssi, através do Roberto Costa, me convidou para eu participar da equipe da Tupãssi, eu fui também, onde fiquei até 97, quando então fui contratado pela Rádio Universidade. Mas aí, uma coisa que havia começado como um hobby, com o tempo ela foi crescendo e me absorvendo tempo. A minha função principal sempre foi ser professor, trabalhei 25 anos no magistério, como professor de curso pré-vestibular. Trabalhava aqui, trabalhava em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias, Passo Fundo, várias cidades do estado, dando aula. E como hobby eu tinha o jornalismo. Só que esse jornalismo, que era como hobby, ele foi crescendo muito e ocupando um espaço muito grande dentro da minha vida profissional. Até que em 2001 eu fui convidado para ser comentarista da Rádio Guaíba em Porto Alegre. E aí sim, aí foi uma mudança drástica. Eu mudei para Porto Alegre, passei a morar em Porto Alegre, continuei dando aulas em Porto Alegre e trabalhando na Rádio Guaíba. E aí sim eu aprendi muito, não que não tivesse aprendido aqui, mas lá eu participei de uma outra esfera do futebol, participei da cobertura da Copa do Mundo de 2002, 2006, 2010, 2014, então foram 4 Copas do Mundo. Houve nesse meio tempo várias Libertadores da América, título mundial do Internacional, Campeonato Gaúcho, Brasileiro, Copa Mercosul, Recopa Sul-Americana. Passei a conviver com jornalistas do país inteiro, os quais até hoje eu tenho um bom relacionamento. Conheci técnicos, empresários, né? Enfim, treinadores, gerentes de futebol, executivos. Essa função começou a ser muito valorizada. Então isso me deu uma experiência muito grande, um conhecimento muito grande, o jornalismo me deu uma visibilidade muito grande e ao mesmo tempo fez com que eu aprendesse, né? Saindo do vestiário, indo para a cabine, né? Tendo a visão do vestiário, depois tendo a visão do jornalista, do crítico. E hoje eu fiz o movimento inverso. Eu resolvi não mais seguir a profissão de jornalista, me preparei durante 2 anos com o curso de gerência no esporte, com especialização na área de diretor executivo de futebol. Voltei para Pelotas quando saí da Rádio Guaíba. Eu fui também durante 7 anos assessor de imprensa do prefeito José Fortunati em Porto Alegre e depois do vice-prefeito Sebastião Melo. Participei então de uma outra visão do jornalismo, que é o jornalismo político, e aí resolvi, né, retornar e investir nessa área da direção executiva de futebol e tive a satisfação, né, de ser convidado pelo presidente Ricardo Fonseca para assumir o lugar deixado então pelo meu antecessor e grande amigo Armando de Cesar. Bom, o torcedor pode esperar um Brasil forte, um Brasil guerreiro, um Brasil ambicioso. Agora, um Brasil também consciente das suas dificuldades, um Brasil incluso em competições importantíssimas, né? O Campeonato Gaúcho eu vejo como um campeonato muito nivelado. A prova maior disso é que o Novo Hamburgo ano passado conseguiu o título, o campeonato passado ainda, né? Esse ano, conseguiu o título gaúcho. O Brasil já teve um passado recente muito bom, quando conseguiu por 2 oportunidades consecutivas ser campeão do interior. E eu tenho dito que o Brasil e a sua torcida, e eu sou um torcedor do Brasil, nós esperamos que o Brasil jogue e vamos fazer todo o esforço possível para que o Brasil jogue para, no mínimo, disputar o título do interior. E, se possível, beliscar o título gaúcho. Quando eu digo isso, Jânio, eu não estou prometendo que o Brasil será campeão do interior, muito menos que o Brasil será campeão gaúcho. Eu estou prometendo que o Brasil vai lutar para estar entre os grandes, vai lutar pelas posições de ponta do campeonato. Eu não concordo com posições que dizem que o Brasil vai jogar para não ser rebaixado. Não ser rebaixado é muito pouco para o Brasil em se tratando de campeonato gaúcho, considerando que o Brasil hoje está incluído entre os 40 melhores clubes do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro. O Brasil, juntamente com a dupla Grenal e o Juventude, são as 4 maiores forças do futebol gaúcho. Então, um clube com a tradição, com a história,
com a torcida maravilhosa que tem o Brasil e que é forte dentro e fora do Bento Freitas, não pode entrar no Campeonato Gaúcho brigando única e exclusivamente para não ser rebaixado. E o primeiro objetivo do Brasil é o Campeonato Gaúcho. Depois nós vamos ver a participação nossa na Primeira Liga, que é uma competição importante. E eu quero lembrar ao torcedor do Brasil que está me assistindo nesse momento aqui na TV Chavante, que, vejam bem, a Primeira Liga só participam 3 clubes gaúchos, a dupla Grenal e o Brasil. Nenhum outro clube gaúcho foi convidado até agora para participar da Primeira Liga. Isso é para que as pessoas tenham a noção da força que tem o Brasil e do prestígio que o Brasil tem junto à CBF e os grandes clubes do futebol brasileiro. E depois, então, teremos a competição maior do ano, que é a Série B do Brasileiro, onde aí sim, eu entendo que o Brasil tem como primeiro objetivo manter-se nesta competição, no mínimo. Se pudermos beliscar alguma coisa a mais, é óbvio que nós vamos fazer. Se o Brasil puder chegar entre os 4 primeiros e o Brasil puder subir para a Série A, é óbvio que nós queremos. Jonathan, eu escuto algumas coisas assim: o Brasil não quer subir, o Brasil não quis subir, né? Isso é um absurdo. Como é que um executivo de futebol vai dizer que não quer subir de divisão? Como é que o torcedor, o presidente do Brasil, os jogadores, o técnico Klemer, a comissão técnica, como é que não vai querer subir? Nós poderemos, inclusive, não ter condições para isso, é outro caso. Mas querer, mas se o Brasil subir, ele já vai subir sendo um dos candidatos a rebaixar. E eu digo, e qual é o problema? Eu quero jogar um ano com orçamento de Série A, eu quero ter o dinheiro da Série A para poder realizar todas as obras infraestruturais que o clube ainda precisa acabar de construir e depois, se acontecer de ser rebaixado, lá na Série A para B, o que aconteceria? Eu voltaria exatamente ao lugar que eu me encontro hoje e com uma infraestrutura muito melhor organizada. Então isso aí são coisas que determinadas pessoas dizem sem nenhum fundamento. O Brasil vai jogar o gauchão para tentar ser campeão do interior e buscar, quem sabe, até um objetivo maior. O Brasil vai jogar a Primeira Liga para participar entre os grandes, como ele é um dos grandes do futebol brasileiro hoje, e o Brasil vai jogar a Série B para ter como objetivo fundamental manter-se nela e, quem sabe, fustigar alguma coisa maior dentro da competição.